Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Nica Salles, esse é o canal Terra Bíblia, canal de Espiritualidade Bíblica. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, deixe o seu like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações. Vamos fazer uma meditação e uma oração no dia de hoje? Pois bem, vamos lá. Hoje eu acordei com uma certa inspiração para falar a respeito do reino de Deus, que é tão falado dentro de muitas visões, e eu acho interessante que a gente vá para a palavra e perceba pequenas diferenças que fazem grandes diferenças, né? Aonde está o reino de Deus? Está dentro de nós? Está entre nós? Isso faz uma diferença gigante, né? A gente dizer que Deus pode reinar dentro de nós. A palavra diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, que significa... Não é um reino material, não é um reino de necessidades materiais, embora a gente viva nessa condição, né? Mas o reino de Deus é um reino espiritual que não necessitamos de coisas do nosso sistema de 3D, dessa matéria, porque nem nosso corpo será assim, né? A gente terá um corpo eterno, um corpo de luz. Então isso faz com que a gente não tenha as necessidades que a gente tem hoje. Então, eu queria refletir sobre isso, porque a palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Eu acredito que a partir dessa definição do que é o reino de Deus mencionado na Bíblia, ele já tira essa dúvida, se o reino está dentro de nós ou se o reino está entre nós. O reino não foi implantado, né? A gente está em processo de implantação de reino de Deus, com o nosso processo de santificação, com a nossa evolução de consciência e atitudinal, né? A nossa condição mental, emocional e atitudinal é o que faz uma elevação de padrão energético que pode causar uma transformação a nível maior e que o reino possa baixar o download dele. Então o reino de Deus seria entre nós porque ele é social. Quando a gente fala de paz, a gente precisa do quê? De justiça. E a justiça ela não é feita de um indivíduo, ela é feita de um coletivo. Então é uma questão social. Então ele está fora. O reino começa a ser implantado a partir da nossa consciência está focada, né, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo objetivo, para que isso possa se realizar. Só tem concordância de justiça com o mesmo juízo, né? Com o mesmo juiz, com o mesmo juízo. Então, isso é uma grande transformação, e para gerar atitude em nós, né, como implantadores do reino, ele vem a partir do indivíduo. Por isso que na Bíblia diz que a igreja é o coletivo, aonde dois ou mais estiverem. Então nunca é algo pessoal, sozinho, no meio de tudo. Porque se o reino de Deus tivesse sido implantado, no mundo não teríamos aflições, não teríamos injustiça social, não teríamos tristeza, não teríamos sofrimento, não teríamos nada do que a gente vive. Então o reino de Deus não foi implantado. O reino de Deus tem uma intervenção divina, e eu quero ler aqui para nós. Ele está em Mateus 17, está falando sobre a vinda do reino de Deus a partir do versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui ele está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Quando fala está entre vocês, fala dele mesmo, né? Do rei do reino da terra. Quem é o rei do reino da terra? Jesus. Então ele está falando da presença dele, que a partir da presença dele conosco o reino seria implantado, e ele vai voltar. Então o reino de Deus vai ser implantado por completo quando ele chegar, né? Então ninguém vai ver o reino de Deus antes do que isso. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los.
Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu, todos verão. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Geração, na Bíblia, é algo muito prolongado. Quando Deus determina um tempo para que algo seja iniciado até que se conclua, aquilo é uma geração. Nós vivemos uma geração desde quando Jesus chegou, né? De uma rejeição mesmo. Isso já estava previsto. Você percebe aqui que está tudo dentro do cronograma. Uma rejeição também. Para quê? Para que se alcançasse a plenitude dos gentios no mundo. Então haveria um período, né, praticamente de 2000 anos, para se fechar a agenda, o calendário. Então tudo está dentro do planejamento, não tem nada fora do planejamento. Na porção da semana eu falei para vocês lerem o livro de Hebreus, porque no livro de Hebreus fala um pouco sobre isso. Então é interessante a gente ver o tempo das alianças, e todo olho verá, será algo que todo mundo vai ver, e aí sim haverá um evento de muita mudança, né? Será como nos dias de Noé, cai para a arca ou não, né? Cai para a arca ou não, para que o reino seja estabelecido. Aí aqui fala, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, será revelado para todos, né? Porque um dia chega o dia. Isso seria a justiça divina. O dia em que todos vão ver, né? O dia que todos vão ter. E durante esse período da geração, haveria aqueles que teriam a revelação e os que não teriam, aqueles que aceitariam e os que não aceitariam. E isso estava já no curso das coisas. E aqui fala, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar reservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. Faz uma abdição, né? 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E aí foi, gente. Isso já está determinado, né? O dia exato ninguém sabe. Por isso que a palavra fala muito sobre a gente buscar o nosso processo de santificação, o nosso preparo, aguardando esse dia chegar, porque a gente não sabe quando é, né? A gente não sabe quando é. Então, se a gente não sabe quando pode ser para mim hoje, pode ser para mim amanhã, né? E se eu morrer, né? Se eu morrer. Então, mais do que muitas coisas espirituais, a gente buscar determinadas respostas, né? Porque eu tô muito com isso hoje. Fiz um texto lá, vai no meu Instagram, @licaçaes.terapeuta. Eu fiz um texto sobre existencialismo, essência. Hoje todo mundo fala de essência, de voltar para si mesmo, né? As respostas estão dentro de nós, né? A gente tem um anseio, uma fome, uma sede por algo, mas a gente não tem acesso à resposta. E a resposta, muitas vezes, ela está dentro de nós e se confirma fora. E aí há um fechamento, porque a gente tem muitas coisas que a gente carrega, gente. Da nossa mente, do nosso emocional, isso traz bloqueios a respeito de respostas. Então a gente precisa fazer um processo interior, porque no final o que a gente procura é um propósito para a vida. No fundo, essa busca por propósito, a busca por quem eu sou, para onde vou, de onde vim, são perguntas, questões propositais para se alcançar o projeto de Deus, que está todo escrito na Bíblia. O projeto de Deus está todinho escrito, de Gênesis a Apocalipse. Ali o projeto está pronto. Então seria tipo para atrair, despertar o interesse. Então a gente pode
fazer muitas buscas, procurar muita coisa, mas Deus não quer, Ele quer ser encontrado. Deus não quer que a gente fique buscando Ele a vida inteira sem encontrar, como se Ele estivesse brincando com a gente. Não, ele quer dar a resposta para que a gente viva alinhado com esse propósito, né? Que a gente viva numa vida de preparação para viver grandes coisas que Ele tem determinado para nós. Então, o reino de Deus, Ele estará entre nós. Ele está entre nós a partir do momento que a gente começa a compreender nossa questão existencial. Eu gosto de falar sobre existencialismo, você sabe que eu gosto. E eu, dentro da filosofia, eu vi várias visões, mas, gente, não tem uma visão tão perfeita, um plano tão bem estruturado, né? Como a gente vê o plano de Deus a respeito, o que parece uma promessa que não chega nunca, não. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? E o reino de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, há essa coisa da relação através da oração e da palavra. Então, vamos orar. Pai, quero te agradecer por esse ensinamento, por essa inspiração. Eu creio que tem pessoas buscando certas respostas acerca da vida. E na busca dessas respostas, o Senhor quer dar a resposta. A gente aceita ou não a resposta. Mas há uma resposta, aquilo que o Senhor quer mostrar, né, acerca do seu reino. Que o seu reino parte de nós, mas com uma direção externa, porque é algo coletivo. A justiça, a paz, a alegria está quando todo mundo está bem, quando há um ganha-ganha, onde todos estão em comunhão, em alegria, em formas de agir, de amor, de um amor pleno, de um amor perfeito. O Senhor nos aperfeiçoa no amor, a nossa busca é pelo aperfeiçoamento do amor, que a gente esteja se preparando para viver o amor. E nesse mundo a gente pode encontrar muito sofrimento, muita dor, devido à dimensão que a gente vive de não implantação desse reino. Mas é o que a gente busca. Aquilo que a gente não encontrar agora, a gente vai encontrar depois. E essa esperança, ela não pode ser perdida. A gente precisa ter um foco, sim. O foco no reino de Deus, no reino. A gente precisa ter isso, para que a gente não ande nessa terra querendo construir as coisas com as nossas mãos, sem estar focado naquilo que é o objetivo central, né, que é algo muito maior, muito mais espiritual do que a gente possa fazer aqui, que a gente possa promover aqui o bem-estar, a melhora, né, para que a gente consiga suportar os dias maus, para que a gente consiga suportar essas injustiças que ainda são presentes, que a gente consiga ainda viver nessa 3D da melhor forma possível, né, que a gente consiga ser a válvula de escape, o alívio para essas aflições. Que quando vier as tentações sobre nós, que haja um escape. Então tudo que a gente faz é um escape, mas não uma solução definitiva, né? É algo para que a gente consiga, de certa forma, sobreviver no mundo até que tudo se concretize. Que a nossa esperança não seja perdida, que o nosso foco não seja perdido, que a nossa fé não seja perdida e que a gente trabalhe em prol do reino, né? Em prol da espera, no nosso aperfeiçoamento pessoal e coletivo, né? Que a gente ame o próximo segundo a sua visão, crie em nós a mente messiânica, a mente de Cristo, unja a nossa mente para que a gente possa andar alinhado com o seu propósito, que a gente consiga ter visões superiores a respeito da vida na terra, uma visão espiritual. Em nome do Senhor Jesus, amém.